o Lula está governando como se não houvesse amanhã. É uma coisa fantástica. É isso, Ele é isso. fazendo tudo. Como é que pode isso? É isso. Não, ele sabe que vai ter 4 anos só, que o estrago foi muito grande. Agora ele tem um pepino pela frente aí que não foi resolvido, né? Que é essa questão da taxa de juros. Ô, Conde, está vindo uma quebradeira por aí, é um maremoto que está vindo por aí, viu? Hoje já entrou a Tokstok no meio, a Biara, já teve a Livraria Cultura. Você está tendo aí, nessa área de tecnologia, aí, muita demissão. E é impossível, com essa taxa de juros, qualquer negócio é impossível. O pessoal já dizia, taxa de juros como essa aí, o único negócio que resiste é tráfico de cocaína, sabe? Porque não é só os 13,75 aí da taxa Selic, é quando você vê a estrutura de taxa de juros aí, a taxa de juros de empresas é 40% ao ano. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Não existe um banco central que está nas mãos de um burocrata aí medíocre. E daí vem o título aí do programa de hoje, a dúvida, até que ponto que o Haddad... Porque não adianta, você teve uma conversa agora, acabou o mercado. Hoje nós fizemos aí uma TV de Gênero e Economia com a Mônica de Bolle, a Leda Paulani e outros aí. A submissão do Banco Central ao mercado aqui no Brasil não tem paralelo no mundo. Em qualquer lugar, o Banco Central é a entidade mais poderosa. O André Lara, outro dia, falou, deixa eu entrar no Banco Central para ver se o mercado enfrenta. Aqui você criou um vício que vem para a mídia. Aliás, a Mônica Bolle estava dizendo que nunca viu um jornalismo financeiro tão medíocre como o atual. E não é só o financeiro, agora quem dá palpite cara, jornalista político, todo mundo. Se mexer na meta de inflação, o país explode. Então você criou um vício aí, com o mercado financeiro dominando as expectativas de tal maneira que o máximo que você consegue é ter uma conversa com o Roberto Campos Neto para ver se ele... Olha... Mas você não acha que a gente está mudando um pouco isso? Porque, bom, tem uma nota aqui do Estadão, deixa eu até ler para você, olha, deixa eu ver aqui. Bom, o Lula está dizendo que vai convidar o Campos Neto para os lugares mais miseráveis do Brasil, né? Ele quer mostrar para o Campos Neto isso. E tem uma nota que diz que o PIB, né? O PIB, os caras mais fortes do PIB do Brasil estão criticando os juros altos, estão do lado do Haddad, e me parece que o Haddad está saindo um pouco fortalecido. Agora, o estilo do Haddad é muito conciliador, né? Esse que é um detalhe, um problema, né? Ele está fortalecido em que sentido? Quer dizer, as expectativas estão mais calmas agora. Ou seja, o mercado faz um carnaval com as declarações do Lula, daí você tem 3 grandões do mercado que concordam com o Lula, daí o Lula diz que não vai mais bater no Roberto Campos Neto, então as expectativas melhoram. Que é um jogo de cena isso aí. Daí você fala, pô, qual que é a intenção do Haddad? Se a intenção for contemporizar com o mercado, daí você fala, pô, você vai ter um mercado tranquilo, mas com taxa de juros impraticável. Então, no momento que você vai ter uma explosão aí de recuperação judicial, de falências e tudo, né? Então, e o Haddad, você não sabe qual é a estratégia dele. Pode ser que tenha estratégia, pode ser que não tenha. Se ele for contemporizar, daí você fala, oh, que beleza, né? E a meta de inflação, a próxima meta de inflação, em vez de 3,75, vai ser 4. O que muda? Nada. Você tem um Banco Central aí que o câmbio, o mercado faz o que quer do câmbio. Você quer assustar o ministro da Fazenda? Puxa o câmbio para cima. Daí aumenta 0,5% o câmbio, vem a imprensa, o câmbio está estourando. Então você tem que ter um discurso para começar a desmontar essa maluquice da imprensa financeira com o mercado. Tem que ter um discurso. E o Haddad que seria o cara para isso. Quem tá usando esse discurso é o André Lara. É verdade, o André Lara assumiu um protagonismo aí que poucas vezes eu vi. O Haddad, ele começou a virar manchete. Eu achei até interessante, né? De anteontem, ontem, ele começou os enunciados, assim, diz Haddad, aquela coisa toda. Eu falei, agora mudou, né? Agora ele está protagonizando. É que o Lula é muito popstar, né? Qualquer coisa que o Lula fala já abafa. Então, mas está protagonizando falando que o mercado quer ouvir. Esse que é o ponto.
Daí você fala, pô, tem uma estratégia por trás de ir devagarzinho e ter uma mudança, só que você tem uma corrida contra o relógio aí, que não é fácil. Porque com essa taxa de juros aí não tem jeito. Você pode o banco. Porque essa taxa de juros ela estabelece o limite para as taxas do BNDES. Então não adianta o BNDES querer investir. A única saída que você vai ter para um pouco de crescimento são as obras da Petrobras, se é que esse presidente da Petrobras vai fazer alguma coisa, algum investimento em infraestrutura, mas o investimento em infraestrutura exige capital de giro das empreiteiras. E capital de giro com esse custo do dinheiro é impraticável. Então, eu não sei como é que... E olha que o Nassif é amigo pessoal do Haddad, hein? E sou o maior admirador do Haddad, ministro da Educação, e do Haddad, prefeito, mas não estou conseguindo entender o Haddad, ministro da Fazenda. Essa história de que não pode mexer na meta, que está em 3,25%, isso é mito? Muita gente dizendo que se mexer na meta agora é como jogar toalha, né? O Armínio Fraga que diz isso e tudo mais. Qual que é o significado concreto disso aí? O significado é que o Banco Central não vai conseguir chegar na meta. Então, digamos que a inflação feche em 5%. Se a meta for 4, ele vai errar por 1. Se a meta for 3,5, vai errar por 1,5. Mas a grande questão é que, mesmo mexendo na meta, a taxa de juros vai continuar nesse nível. E não adianta querer exigir do Roberto Campos Neto ousadia, que ele é um burocrata. Que nem diz a Mônica, é um tesoureiro de banco aí que não tem a menor ideia sobre o papel macroeconômico. Aliás, a formação do Campos Neto é frágil, né? Eu não fui nem conferir, mas é frágil, né? Você sabe? Ele tem uma formação acadêmica, tudo, mas não conhece nada de política macroeconômica. É um cara que veio... Qual é a história dele? Ele era um cargo médio lá, um cargo de tesouraria no Santander. Por que o Paulo Guedes colocou ele no Banco Central? Porque é um cara tímido, é um cara limitado que não ia colocar em risco o Paulo Guedes. Então não adianta. Na verdade, quem mandava no Banco Central era o Paulo Guedes, é isso? É isso. O Roberto Campos Neto é a questão do ratinho do Pavlov. O que ele faz é o negócio seguinte: o mercado puxa a expectativa de inflação para cima, ele aumenta a Selic. A taxa de juros longa. O Banco Central tem que ser ativo. Você vai nos Estados Unidos, então, por exemplo, o câmbio. Se o câmbio começa a flutuar, o Banco Central tem 500 armas aí para impedir o câmbio de disparar. O Roberto Campos não mexe. O que ele faz? Aumenta a taxa de juros. Para ele, tudo é demanda, tudo é juros. A única coisa que existe é juros. Isso aí não é ideologia, isso aí é ignorância crassa. Então explica para a gente, porque eu mesmo não estou a par dessa situação. O Banco Central tem muitas ferramentas para controlar, ou é só... Porque as pessoas falam assim, não, mas só os juros. O Banco Central é responsável pela meta de inflação e acabou. Tem mais repertório? Tem muitas. Você pega, por exemplo, quais são os 3 pontos que você tem? Os 3 pontos em que o mercado interfere na política econômica e o Banco Central vai atrás. Um é projeção de inflação. Veja bem, o mercado ele ganha com inflação alta, porque a taxa de juros fica maior ainda. E quem define a expectativa de inflação é o mercado. Eu pedi para a Mônica contar como que é nos Estados Unidos. O Banco Central americano ele tem dois instrumentos para medir expectativa de inflação. Um é um conselho que não é só cara de mercado. É cara da academia, são consultorias com um histórico de independência e de acerto. E uma segunda pesquisa é com as famílias. O que as famílias acham que vai ser a inflação? Então você não fica prisioneiro do mercado. Aqui é tudo mercado. O diretor do Banco Central é do mercado, quem faz a expectativa de inflação é o mercado. O segundo ponto é câmbio. Câmbio. O Banco Central ele tem operações de câmbio aí, RED, que ele pode fazer, ele tem reserva cambial. Nós tivemos nos anos 90, Conde, o Banco Central sem reservas, não tinha questão de reservas. E você tinha lá o diretor lá da mesa de operações do Banco Central, Emílio Garófalo, que segurou o mercado à unha, operando. Porque o Banco Central tem todas as informações. Ele sabe o que cada banco tem lá. Então, se tem um Banco Central
ativo, não tem mercado para se meter com o Banco Central. Então não faz nada aí. Você pega o terceiro ponto, a taxa de juros longa. Se a taxa de juros longa lá, você comprar títulos de longo prazo do Tesouro, se você começa... O mercado junta 4, 5 compradores e fala, não, nós queremos juros mais altos. O Banco Central aceita. E o Banco Central teria condições de atuar lá também e impedir. Ou seja, é um Banco Central totalmente passivo. E por que passivo? Porque você tem a porta giratória. Os diretores do Banco Central são todos de mercado, eles sabem que o salário que eles vão ganhar quando sair do Banco Central depende da boa vontade dos agentes financeiros em relação ao que eles fizeram, daí não tem jeito, né?